Tomei chifre e digo, não ignorem os sinais que a própria pessoa te dá. Depois de alguns anos, decidi tomar coragem e contar essa história para vocês, com a esperança de que vocês possam tentar aprender com algo que aconteceu comigo e consigam ver os sinais que eu vi, mas acabei decidindo ignorar. E também para poder tirar esse peso de mim, porque poucas pessoas sabem da história completa. Comentários e observações são bem-vindas, fiquem tranquilos que não vou me ofender com nada. Nos conhecemos desde muito pequenos e o nosso relacionamento acabou se aprofundando, namoramos por muitos anos. Ela frequentava minha casa, conhecia toda a minha família, minha mãe a amava muito e estava muito feliz por estarmos juntos. Durante esse namoro, algumas coisas meio estranhas, que eu decidi ignorar, aconteceram, como por exemplo, achei fotos da mamba negra de um cara que ela conheceu na faculdade, ambos estávamos fazendo faculdade na época, em instituições diferentes. Outra pessoa assumiu a culpa, um amigo gay dela que estava usando o celular dela para dar em cima desse rapaz pois não queria que os pais desconfiassem que ele é gay. Perdoei, ela prometeu que não deixaria que acontecesse novamente e que ele se afastaria dela. Eles se afastaram e seguimos comigo desconfiado, mas não me tornei invasivo em nenhum momento. Ela falava para mim que cuidava do filho do primo dela e por isso não estava em casa. Nunca conheci essa criança, nem a mãe dessa criança, e nunca fiquei sabendo nem onde morava. O primo dela nunca teve filhos e isso foi algo que fui descobrir no dia em que a pedi em noivado. Ela nunca mantinha nenhum grupo de amizade por muitos anos. Aos poucos as amizades que ela fazia iam se afastando dela, e eu nunca sabia dos motivos, muitos eu não fiquei sabendo nem depois, pois perdi totalmente o contato com essas pessoas. Ela foi contra uma proposta de trabalho que eu recebi para trabalhar no Canadá, dizendo que não iria se adaptar ao lugar, que não aprenderia o idioma deles, e que preferia ficar com a mãe que era mais seguro. Também falou que se eu fosse, o relacionamento estaria terminado, e que não iria querer mais nada comigo nem depois. Foi contra também uma proposta de trabalho que eu recebi para trabalhar no interior de São Paulo, onde nós, já noivos, eu já morando na casa da sogra, falei que teria que morar lá para poder aceitar, e que ela poderia ficar tranquila que o salário daria para pagar um aluguel tranquilamente. Ela foi contra, preferia ficar com a mãe, e eu decidido a estar com ela falei que não iria sem ela comigo, recusei a proposta. Enquanto estávamos noivos, decidimos fechar com um buffet que faria todo o casamento, festa, comidas, o local era muito bacana. Dividimos o pagamento em 10x a ser pagas mensalmente que quitariam o casamento meses antes de ele efetivamente acontecer. Era pago meio a meio, e eu dava a minha metade diretamente a ela, pois era mais fácil de ela efetuar o pagamento em mãos. Alguns meses antes do casamento, ela começou a inventar que o responsável pelo buffet não a respondia mais, e que ele não havia marcado data como combinamos, nos dando um golpe. O plot twist é que ela não estava pagando ele, pois se descontrolou financeiramente e não tinha metade dela para pagar. Ao invés disso, pegava o dinheiro e usava para ela mesma, e decidiu que ia sustentar essa história do golpe. Obviamente não deu certo, pois uma mentira dessas é muito complicado de manter, sabendo que há outras formas de confirmar ou não. Tudo ruiu quando fui exigir o dinheiro de volta e fiquei sabendo de toda a verdade. Essa última foi a gota d'água para mim, eu cancelei tudo e todos e terminei o relacionamento, voltando para a casa dos meus pais. Porém, ela chorou, se arrependeu, prometeu fazer terapia, que provaria com atitudes que tudo seria diferente. Caí no conto da sereia e fui até as últimas consequências, casar e ter filhos. Durante o casamento, eu tentei iniciar minha carreira em outra cidade, e obviamente saía para trabalhar muito cedo e voltava muito tarde. Tudo isso, uma luta para poder iniciar numa área que eu me dava muito bem, sempre tive talento para a coisa e tinha um plano bem claro para poder melhorar muito de vida. Ela me apoiava? Não, reclamava que eu chegava em casa muito tarde, que tinha muito sono, que não dava mais atenção para ela como antes. Ela considerava que eu estava fazendo isso para podermos ter um bom futuro? Claro que não. Antes de ler o que veio a seguir, como vocês acham que essa história terminou? Ela decidiu voltar a fazer faculdade, que ela nunca terminou, e mentia para a mãe que ia para as aulas enquanto ficava em casa matando aula. Sem me dizer isso também, claro. Fiquei sabendo depois, como tudo nessa vida.
Na faculdade, ela fez novos amigos, começou a frequentar o barzinho da faculdade e chegava por volta de 1 da manhã em casa. Tudo isso, enquanto nosso filho era recém-nascido. Eu não era de fazer essas coisas, então ficava em casa cuidando do nosso filho e falava para ela que tudo bem ela curtir um pouco pois ela cuidava durante o dia, enquanto eu estava trabalhando, não curtindo. Lá, ela conheceu um rapaz que falou para ela que era filho de empresário bem-sucedido. Eu mesmo nunca tive grana, mas vendo a história ali em cima você entende o motivo, e decidiu largar tudo. Deu a desculpa de que ia fazer trabalho de faculdade na casa da amiga e voltou 4 dias depois. Obviamente que quando ela voltou, eu já não estava mais morando lá, tinha ido embora com minha filha e já estava me preparando para mudar de cidade. Tudo sobre essa empreitada dela ela mentiu, mentiu onde estava, mentiu com quem estava, mentiu o que tinha acontecido. E a verdade sobre tudo acabou chegando para mim eventualmente. Não ignorem os sinais. Não fechem os olhos para a verdade. Hoje eu estou bem, mas estou mais esperto. Mais independente, mais pé no chão.